Tem técnico novo na seleção brasileira. Pra mim, uma palhaçada. Você botar técnico pra comandar a seleção e time ao mesmo tempo, mas vamos debater muito aqui. Diniz na seleção brasileira. Vamos lá, eu acho um excelente nome pra ser interino. Agora, essa palhaçada, eu vi uma coisa na internet ontem que eu concordo plenamente. Quando você bota um pé em cada canoa, não vai dar certo, irmão. Ou vai afundar, ou você vai cair. O cara tem que se concentrar ou no Fluminense ou na seleção brasileira. Porque o treinador da seleção brasileira ele tem que ficar de olho nos jogos, quem tá jogando bem. Tem que viajar, provavelmente vou lá pra Europa, vou ver como é que os caras estão jogando, vou ver o ambiente. Ele vai estar concentrado no Fluminense. A gente sabe que clube de futebol hoje dá um baita trabalho. Quantas vezes a gente escutou Abel Ferreira dizer que estava morando no CT, Rogério Ceni dizer que estava morando no CT, Jorge Jesus, o jeito que ele trabalhava no Flamengo em tudo que é lado, o próprio Diniz. Vocês acham, eu vou começar por você que foi campeão do mundo, com a seleção brasileira, dá certo, Vamp, treinador num time e treinador na seleção brasileira? Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, Fausto, meu parça Nilson, boa tarde a todos. Eu peguei isso em 98 por 6 meses, né? O Luxemburgo era treinador do Corinthians e da seleção, né? Quando acaba a Copa do Mundo em 98, que o Brasil perde para a França, o Luxemburgo assume e ele fica do mês de julho a dezembro na seleção, dirigindo o Corinthians e a seleção brasileira. Nós viemos a ser campeão brasileiro, o Luxemburgo ainda, segundo título do Corinthians, né? De brasileiro, ganhou o primeiro em 90 e ganhou seu segundo em 98. Uma coisa muito rápida. Aumentando o número de vagas para a Copa agora de 32 foi para 48, né? O professor Vanderlei até brinca, o Flávio, bota um conde lá que vai ser uma luta para não poder ir para a Copa do Mundo. Aumentou as vagas para a América do Sul, ainda tem repescagem. Agora, em relação ao Diniz, o que me preocupa mais é o Fluminense, porque o Fluminense já não vem em alta. Alguns jogos que já não ganha. A torcida já estava até vaiando, pegando no pé e tudo. Você lembra que a torcida pegou o Felipe Melo, discutindo. Isso me preocupa muito, assim, quando você for, né, convocar a seleção. Tem jogadores no Fluminense que fazem parte da seleção. O caso do André, volante, e o Nunino, zagueiro, né? São convocados, a gente já conhece bem. E outra coisa, perdeu o Fluminense, se não ganhar, vem mata-matas aí de Libertadores, Campeonato Nacional. Quando perder um jogo, a torcida pegar no pé do Diniz, achando que está só pensando na seleção. Por outro lado, eu digo, pode botar quem for. O Tite fez a melhor campanha de toda a história do Brasil em Copa do Mundo em eliminatórias. Bem legal o teu discurso. Tu fala uma coisa, daqui a pouco você fala, pode botar quem for. Pode botar quem for, o negócio é ganhar a Copa do Mundo. O Bruno Prado fala, você pode botar quem for, pode Ancelotti vir. Chegou lá, não ganhou a Copa do Mundo, filho, não vale de nada. Enquanto eu estiver vivo, não vai. Tá bom, mas é certo você botar o treinador que tá num clube na seleção brasileira? É só essa pergunta, porque o Diniz seria um ótimo interino. Eu acho que seria mais Agora, seria um interino focado na seleção. Eu acho que seria mais tranquilo para ele trabalhar se ele ficasse só na seleção. É isso. Porque ele vai ser cobrado muito resultados do Fluminense. E o auxiliar dele também, quando ele for para a seleção, o auxiliar dele vai junto. Então deve sobrar para o Marcão, que é da comissão técnica, para dar o treino todo. Era favorável que o Diniz fosse, mas abrisse mão do Fluminense. Eu penso a mesma coisa, porque eu acho que treinador Os dois não dá. Hoje tem que ser muito focado num clube, Vanderlei Nogueira. Não dá, você que já cobriu seleção brasileira anos e anos. Um treinador, ele viaja, ele vai ver. Quem me conhece sabe que eu tô cagando pra seleção brasileira. Não tô ligando muito, não. Agora, se que é certo, não é. Não é certo. Não é antipátria. Eu sou muito meu país, eu não sou CBF. Eu nunca uma coisa vou não ser... tem nada a ver com a outra. Pra mim, quem toca aquela zona ali é a CBF. Pra mim, quem ganha dinheiro em cima de tudo aquilo é a CBF. E eu nunca vou ser a favor do jeito que a CBF funciona. Nunca você. Você não gosta, mas você foi lá pro Catar, acabou. Cabandeirinha. Você pelo Brasil. Vai tá Então, cascata. E Copa do Mundo. E Copa do Mundo. É uma cascata. Mas coerência aí no raciocínio. Copa, é óbvio que eu vou torcer pro Brasil. Ou você quer que eu torça pra Argentina, que fica chamando a gente de macaco em tudo que é estágio que a gente vai? Não, mas eu vejo imprensa no Brasil que torce pra Argentina, que bota a camisinha da Argentina. Eu torço mais contra essa palhaçada. Esses caras são antipáticos. Então, eu torço mais contra essa palhaçada do que pra seleção brasileira.
Inclusive jornalista aí, tem adoidado, que bota a camisa da Argentina. Flávio Isso é uma Prado. palhaçada. Flávio É Prado. outro. Esse Ele é um eu nunca tom. vi não, mas é outro. Então, Quem? vai pra essa. Quem, Flávio Prado? Nunca vi ele falar Nasceu isso, em Buenos Aires. Eu Senhor nunca aqui, vi, ó. Você tá louco, rapaz. Ele é torcedor fanático da Vanderlei também. O quê? Vanderlei e O Flávio. Vanderlei Os dois. também. Fake. Tá de brincadeira? não. Os dois. Os dois. Pode jogar fake. Zimbábue contra a gente que ele torce pro time rival. Fake. Agora, é certo? É certo um treinador tá no clube e na seleção brasileira? Dá pra focar nos dois? Asmar, sério, sabe por quê? Esse é um assunto muito importante. Eu, sinceramente, de ontem para hoje, eu pensei muito nisso, porque é muito importante isso. Primeiro, eu não posso falar em 15 segundos, então, é rápido. Eu vou procurar ser rápido. Antes mesmo de terminar a caminhada brasileira, o Tite falou que ia embora. Pronto. Então, o patrão, a CBF, já sabia que precisaria contratar um novo treinador. Diante de tantas críticas, eu acho justo, a ideia inicial era trazer um estrangeiro. E aí houve uma rebelião dos técnicos brasileiros, que ainda existem, né? Uma grande rebelião dos técnicos brasileiros inconformados com a ideia de trazer um treinador estrangeiro. Mas estrangeiro quem? Qualquer um? Não. Qualquer um não. Para dirigir a seleção brasileira tem que ser um cara estrelado. Um cara que tenha bagagem e tal. Aí surgiu o nome do Ancelotti. O Nilson falou isso já faz muito tempo. Surgiu o nome do Ancelotti. Poxa vida, ninguém mais estrelado do que o professor Ancelotti. Eu mesmo disse que nem esperava o professor Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Eu esperava como diretor técnico da seleção brasileira, ele escolhendo um treinador. Não importa quem. Tem um treinador lá em Uganda que o Ancelotti acha que é maravilhoso e que pode ser o técnico da seleção brasileira. Indicado pelo Ancelotti, convenhamos que tem uma certa responsabilidade importante. O cara sabe o que está falando, né? Não pode ser escolhido, por exemplo, com todo respeito, por algum desconhecido cartola do futebol brasileiro, com nenhuma profundidade técnica, um técnico da seleção brasileira. Não pode ser escolhido também aquele que está no palco no instante. Quem é que está no palco nesse momento aqui? Abel Ferreira. Isso. Que ele está no palco, aliás, há muito tempo, tá certo? Quando surgiu, há muito tempo. Mas, na minha visão, hoje ele não tem mais chance de dirigir a seleção brasileira, deve dirigir, eu acho, mais para frente a seleção portuguesa. Bom, esse é o cenário. Aí a CBF anuncia o Diniz nas últimas horas. Primeiro, várias vezes o presidente da CBF disse que não mexeria em técnico de clube brasileiro. Ele falou isso várias vezes. Mas nada impede, não é um poste, como diz o Nilson. Ele pode mudar, pode entender que pode chamar um técnico se ele concordar. Pronto. Não, e foi negociado, né, Wander? É bom deixar isso claro. Então, negociou com o presidente do Fluminense, negociado, negociado, desculpe, Asmar, até a página 2. Porque se o presidente da CBF chega para o presidente do clube e o presidente do clube diz não, você sabe como funciona o futebol brasileiro? Sabe, você não é mais muito próximo, eu estou dizendo o clube que diz não, que nega. Você passa a não ser muito próximo do comandante do futebol brasileiro. Então tem tudo isso. Outra coisa, o Fluminense já não está navegando em águas muito tranquilas atualmente. O Diniz, claramente, sempre teve sonho de ser lembrado, é bom ser lembrado para ser técnico da seleção brasileira. Topou. Ok, topou. E aí, como é que fica o quadro? É aí que entra o que eu quero dizer. O Diniz vai dividir a atenção? É óbvio que não terá foco numa coisa só. Isso está muito claro, porque ele vai ter que administrar para valer as horas dele. Eu quero só lembrar que o último técnico, o Tite, dava expediente como se fosse funcionário na sede da CBF. Chegava de manhã e saía à tarde. Saía para almoçar e voltava. Tinha uma sala lá e acompanhava tudo, via tudo, analisava dados, entende? Tem uma equipe lá, não é só o técnico da seleção brasileira. Eu não sei como é que o Diniz vai fazer isso. Eu não sei, ele vai ter que administrar muito os horários dele, o tempo dele, né? Então, essa é a primeira observação. A segunda, dentro de um ano, aliás, um ano,
no futebol é um tempão, é uma eternidade. Mas na seleção brasileira não, né, Vando? Não. A seleção brasileira é um nada. Vai jogar uns amistosos meia boca, vai jogar uma eliminatória ridícula. Mas isso nós já sabemos. Então não precisa de interino. Pronto. Então, aí você fala. E nós já falamos aqui, não tem incoerência aqui, que o Cone do Flávio Prado podia dirigir a seleção brasileira, que o Brasil estará na Copa de 2026. Tá certo? Então não está mudando nada. Mas, agora, já que tem, então qual será o ritmo de trabalho? Ele vai à CBF todo dia, não vai? Vai receber informações? É só curiosidade, só para saber. Vai treinar o Fluminense normalmente como ele treina hoje? Só queria lembrar que faz uma semana o professor Pedro Caixinha, professor do Bragantino, que aliás está jogando muito bem o Bragantino, não está? Muito bem. O Pedro disse o seguinte: pausa não é descanso, é na pausa que a gente treina. Pelo que a gente está sabendo, o professor Diniz vai estar trabalhando na seleção brasileira e o Fluminense vai estar curtindo uma pausa. Treinando com quem? Professor Marcão. Então, tá bom, não interessa, não muda nada, tá? Não importa, eu só estou colocando sobre a mesa. O Vampeta falou certo, se tropeçar o Fluminense, é inevitável. Também o técnico divide a atenção e isso é inevitável. Se é justa a crítica, se é oportunista a crítica, é uma outra conversa, mas vai permitir que ele deixe o bumbum na janela. Essa é uma coisa. Então eu dizia que um ano é muita coisa. Vamos admitir, e aliás hoje o jornal Marca diz o seguinte sobre o Ancelotti. Ancelotti vai cumprir o seu contrato até 2024 e há um compromisso não assinado de ser o técnico da seleção brasileira. Mas ele insistiu com o Florentino Pérez, dizendo que o foco total sempre será com o Real Madrid. Essa é a primeira. Pode até atrapalhar o Madrid, né, Bruno? Vamos admitir o seguinte, que o time do Real perca 3 ou 4 jogos. Ele pode tomar um bico nos fundilhos. Lencinho branco. E o Ancelotti vem agora, já. Se o Real Madrid não tomar um bico no bumbum, que é um time muito forte, ele pode caminhar até 2024. E diz o jornal, que está mais próximo do que nós lá, que nada impede, se tudo correr bem, de o Florentino Pérez realmente apresentar uma proposta de renovação do professor Ancelotti. Tá escrito, é o que o Fernando Diniz mais quer na vida dele. Está escrito lá. É o que ele quer. Ok. Não, mas esse é um cenário. E, como não há nada assinado, ele pode, não, muito obrigado, já deu aqui, eu vou dirigir a seleção, como diz o Nilson, 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeão do mundo. Pronto, esse é um cenário. Outro cenário que a seleção brasileira, a partir de agora, mude a cara. Seja uma seleção que jogue da maneira que a gente gosta, bonito. Que deu loucura? A seleção, mas vai pegar só time fraco, não importa. Não, mas importa um pouco. Porque o Tite foi elogiado, adoidado com essas babas. Eu sempre falava aqui, nossa, vocês estão falando do Tite como se fosse o recorde do Usain Bolt. Bateu o recorde de vitórias nas eliminatórias. Chegava na Copa, era o mico que era. Mas alguém pode entender que não tem valor nenhum jogar bem contra adversário fraco. Eu estou dizendo só que vamos admitir contra a Bolívia, por exemplo, deite e role. Contra o Peru, a seleção joga um futebol bonito. E caminha assim até o final do ano, por exemplo. E daí? Você acha que não passa pela cabeça de ninguém? Peraí. O Diniz fez a seleção brasileira jogar. Será que não pode mudar o último capítulo dessa história toda? Então eu coloco dessa maneira, eu acho que a história ainda não está definida, está anunciada, o último capítulo já foi anunciado, tudo isso a gente sabe. Mas um ano, gente, é muito tempo para futebol. É isso. Professor, é só para concluir aqui, não está muito bagunçado? Muito. Porque não tem o Ancelotti assinado com nada. Não tem nada. Nada com nada. Agora, o Ancelotti pode ter garantido para eles num contrato, que é uma coisa, inclusive, que eu vou falar hoje do Pedro, tá? Falei com o empresário do Pedro ontem. Porque aí a gente fala, mas o clube não recebeu. Ele falou que levou sim pro clube. É porque não vai proposta formal quando você sabe que o clube não vai aceitar. Agora, então, mas então, pra CBF estar fazendo tudo isso, é porque provavelmente Ancelotti vai estrear na seleção brasileira na Copa América de 2024, ponto. Você acha que se o Real oferecer pra com ele, não tem mais Real na história. O Real ele vai cumprir o contrato com o Real,
foi consultado se poderia ser o nome do Fernando Diniz, aprovou. Vai ter gente do Ancelotti também, junto com o Fernando Diniz, aguardem. Vai ter gente do Ancelotti junto com o Fernando Diniz. Está aprovado pelo Ancelotti. Vale deixar o claro nome do que você sabe Fernando. que eu te dou O moral. Ancelotti... O primeiro a falar o nome O Ancelotti será o técnico. Será o técnico da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo e vai estrear na Copa América nos Estados Unidos. Isso é certo. Não renovará com o Real Madrid, já comunicou isso ao presidente do Real Madrid. O Real Madrid já está de acordo com tudo isso, só não pode assinar contrato que tem um contrato em vigor com o Real Madrid. Isso é ilegal. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O contrato dele termina dia 30 de junho. Então, a Copa América começa no dia 20 de junho. Ele vai dirigir o Brasil na Copa América. Ele vai... Então vai dirigir. Outra informação do Nilson César. Vai. E não está descartada a possibilidade do Fernando Diniz continuar o trabalho junto com ele. Essa possibilidade não está descartada, Como auxiliar. Como auxiliar, claro. Porque daí você já prepara um técnico para a próxima Copa. Para outra Copa também. Né? Então não está descartado. Essas informações que recebi da CBF, confio, foi a mesma fonte que me falou quando o Ancelotti era o nome preferido, né? E ontem eu conversei muito com essa fonte, ela me contou detalhes do que está sendo feito. Tudo foi feito com o aval do Ancelotti. Então, o resto pode mudar, pode morrer um, morrer outro. Pode, a vida é dinâmica. Se não morrer ninguém, se tudo for dentro do escrito, é isso que vai acontecer até o Ancelotti assumir. Assume a seleção na Copa América dos Estados Unidos. Vai ser aliás, será a grande atração lá. Ele será a grande atração. E essa possibilidade do Diniz permanecer não é pequena, não. Essa possibilidade é grande, porque eles vislumbram o seguinte: o Diniz já vai sendo orientado, inclusive pelo Ancelotti, para a próxima Copa. Ele já vai se preparando, porque ele não é um treinador pronto. Ele não é um cara pronto, todo mundo sabe. Ele ainda está se formando como técnico de futebol, Fernando Diniz. Vai aprender muito. Aceitou de bom grado, que é sonho dele dirigir uma seleção brasileira. E vai ter essa chance nesses jogos eliminatórios para a Copa do Mundo. Vai ter 2 jogos duros, que é a seleção da Argentina e a seleção do Uruguai. 2 jogos duros, né? Não vai ser fácil, não. Vai pegar a Argentina e o Uruguai. Pode até perder. Pode até perder esses 2 jogos aí para a Argentina, para o Uruguai. Vai enfrentar campeão do mundo. São os únicos jogos difíceis hoje na América do Sul. Mas vai pegar. Vai enfrentar sob o comando do Fernando Diniz. Então é isso aí, vai ter um cara do Ancelotti junto com ele que será anunciado, pode aguardar. Então, Nilson César foi o primeiro a trazer aqui no Bate-Pronto a notícia do Ancelotti. Ninguém na imprensa brasileira falava o assim, nome do Ancelotti. Vamos fazer só uma justiça, quem falava também era o Jaircy Carvalho. Mas ele falou antes de você? Não, o Jaircy acho que deu no mesmo dia, pro site dele. Esse é parceiro nosso nos Estados Unidos. Jaircy, se eu não me engano, deu no mesmo dia no site, no canal do YouTube dele nos Estados Unidos. Então vamos fazer justiça ao Jaircy. Eu sempre falei então que foi você. Não, o Jaircy tinha essa informação também. Então, vamos fazer méritos ao Jaircy. Que eu conheci, inclusive, também. Gente boníssima. Né, também trouxe essa informação e agora o Nilson César traz uma nova. De que Ancelotti vai ser o treinador na Copa América. A Copa América começa no dia 20 de junho de 2024 e o contrato do Ancelotti termina no dia 30 de junho de 2024. Seria 10 dias depois. E o Nilson traz essa informação e além disso, traz a informação de que Fernando Diniz pode ter uma pessoa do Ancelotti ao lado dele. Durante esse momento. E pode ser o auxiliar do Ancelotti durante a Copa do Mundo de Canadá, Estados Unidos e México. O Fausto Favaro, o Fluminense, inclusive, ele fez uma nota, né, que a gente vai ler aqui. O Fluminense fez a seguinte nota. Período de treinamentos, porque o Fluminense, lógico, como diz o Vamp, ele quer dar uma explicação pro seu torcedor. O foco dele é o Fluminense. E aí o Fluminense diz, períodos de treinamento na seleção não irão interferir no trabalho da equipe no CT Carlos Castilho. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, procurou o presidente Mário Bittencourt na última semana, logo após a classificação para as oitavas de final da Libertadores, para manifestar seu desejo de contar com Fernando Diniz na seleção brasileira. Ele informou que pretendia contar com o técnico para comandar a equipe nas datas FIFA ao longo do próximo ano e consultou se o Fluminense liberaria seu treinador para assumir a seleção.
O Fluminense avaliou, após reuniões e estudos de tabela de jogos, além de consultas aos profissionais do clube, que o apoio à seleção não teria impacto na rotina do time, até mesmo porque a dedicação do treinador seria apenas nos períodos de datas FIFA e não de forma integral. Os períodos de treinamento da seleção são muito curtos e, devido à paralisação dos campeonatos em função das datas FIFA, não interferirão no trabalho no CT Carlos Castilho. Ao mesmo tempo, houve avaliação de que manter Diniz é essencial para a continuidade do trabalho na busca dos objetivos esportivos de 2023, já que a montagem do time e o planejamento foram feitos com base em sua filosofia de jogo. O clube, então, se organizou para permitir esse apoio à seleção, planejando um regime de dedicação que fará com que a equipe siga sendo treinada por Diniz e seus auxiliares sem alterações. Cientes de seus desafios, o Fluminense jamais teria concordado com a liberação de Diniz sem ter a total certeza da compatibilidade. Muitos foram os técnicos da seleção brasileira e até de outras seleções pelo mundo que defenderam simultaneamente seus clubes ao longo da história. O entendimento entre a CBF e o Fluminense resultou também em uma importante compensação financeira ao clube por estar cedendo parcialmente seu treinador. O Fluminense chegou até aqui e recebeu esse honroso pedido de apoio justamente por priorizar a qualidade da gestão de seus profissionais. Muitos deles já servem à seleção e às suas categorias de base. Tem um fato novo aí, né? Que o Fluminense vai ganhar uma compensação financeira. Vai. Né? Ou seja, a CBF vai ajudar o Fluminense a pagar o salário do Diniz. Vai pagar É uma isso. bela grana ali.